Boa noite. E deixe-me dizer algo que pode mudar completamente a forma como você pensa sobre sua rotina noturna. O que você come naquelas horas finais antes de fechar os olhos pode estar silenciosamente danificando seu cérebro ou reconstruindo-o poderosamente enquanto você dorme. E não estou falando sobre alguma tendência de bem-estar ou uma empresa de suplementos tentando te vender um frasco de algo. Estou falando de alimentos reais disponíveis no seu supermercado agora mesmo, que pesquisadores de algumas das instituições mais respeitadas do mundo descobriram que podem literalmente reparar circuitos de memória, reduzir a inflamação cerebral e desenvolver novas conexões neurais durante a noite. A maioria das pessoas acima de 60 anos está, sem saber, privando seus cérebros de nutrição exatamente no momento em que o cérebro mais precisa delas. Esta noite, isso muda. Sou o Dr. William Lee e passei mais de 3 décadas estudando como os alimentos interagem com o corpo humano em nível celular. O que vou compartilhar com você vem da neurociência de ponta, e garanto que seu médico provavelmente nunca mencionou nada disso em uma consulta de 10 minutos. Antes de entrarmos na lista, preciso contar sobre um estudo que genuinamente me surpreendeu. Pesquisadores da Universidade de Toronto publicaram descobertas mostrando que a ingestão nutricional direcionada nas horas da noite, especificamente dentro de 90 minutos antes do sono, melhorou as pontuações de consolidação da memória em até 43% em adultos acima de 65 anos, em comparação com aqueles que não comeram nada ou comeram as coisas erradas antes de dormir. 43%. Essa não é uma pequena diferença. É a diferença entre lembrar onde colocou as chaves e passar 20 minutos procurando pela casa toda manhã. É a diferença entre recordar os aniversários dos netos e sentir aquele doloroso momento de vazio que tantos dos meus pacientes descrevem como uma das experiências mais assustadoras do envelhecimento. E aqui está algo que quero que você guarde antes de mergulharmos na lista completa. O alimento número 1 desta contagem regressiva, o mais poderoso alimento reparador do cérebro que você pode comer antes de dormir, é algo que quase todos acima de 70 anos foram aconselhados a evitar. Vou revelá-lo no final e acho que vai genuinamente surpreendê-lo. Fique comigo até o fim, porque esse último é o que recomendo com mais urgência aos meus pacientes. Mas primeiro, quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e me diga sua idade e se você notou alguma mudança na sua memória ou clareza mental nos últimos anos. Eu, pessoalmente, leio cada comentário neste canal, e sua resposta me ajuda a garantir que estou fornecendo as informações mais relevantes possíveis. Agora vamos começar. Estamos fazendo uma contagem regressiva do 5 ao 1, classificados de benéfico até o alimento mais poderoso para reparar o cérebro antes de dormir. Número 5 é o suco de cereja azeda, e o que ele faz ao seu cérebro dormindo é algo que os pesquisadores estão apenas começando a entender completamente. A maioria das pessoas pensa nas cerejas como um lanche de verão, algo doce e sazonal. Mas as cerejas azedas, especificamente a variedade Montmorency, contém uma das maiores concentrações de melatonina de ocorrência natural encontrada em qualquer alimento do planeta, combinada com uma classe de compostos anti-inflamatórios chamados antocianinas, que têm um efeito muito específico e notável no tecido cerebral envelhecido. À medida que envelhecemos, nossos cérebros acumulam algo chamado neuroinflamação, essencialmente uma inflamação crônica de baixo grau dentro do próprio cérebro. Pense na neuroinflamação como um engarrafamento nas rodovias de comunicação do cérebro. Os sinais ainda tentam passar, mas tudo desacelera, as conexões são perturbadas e as memórias têm dificuldade de se formar e ser recuperadas. Após os 70 anos, a neuroinflamação aumenta significativamente na maioria das pessoas, e agora é considerada pelos pesquisadores da Cleveland Clinic como um dos principais fatores do declínio de memória relacionado à idade. O suco de cereja azeda ataca esse problema em duas direções simultaneamente. As antocianinas cruzam a chamada barreira hematoencefálica, essencialmente o posto de controle de segurança do cérebro, que a maioria das substâncias não consegue atravessar. Uma vez dentro, elas suprimem proteínas inflamatórias, chamadas citocinas.
diretamente responsáveis por danificar os neurônios envolvidos no armazenamento da memória. Ao mesmo tempo, a melatonina natural do suco ajuda a regular a arquitetura do sono, especificamente aumentando a quantidade de sono profundo de ondas lentas, que é o estágio em que o cérebro realiza seu trabalho mais intensivo de consolidação da memória. Um estudo publicado no European Journal of Nutrition descobriu que adultos acima de 65 anos que consumiram 240 ml de suco de cereja azeda noturno durante 12 semanas mostraram uma melhora de 24% na eficiência do sono e pontuações significativamente melhores em testes de memória episódica. Para os corpos que envelhecem, isso importa ainda mais do que importaria para uma pessoa mais jovem, porque após os 65 anos, a produção natural de melatonina do seu corpo cai até 50% em comparação com seus anos mais jovens. Você está trabalhando com metade da química reguladora do sono que já teve, o que significa que seu cérebro passa menos tempo nos estágios restauradores do sono, onde o reparo da memória realmente acontece. Como usar na prática? Beba 240 ml de suco puro de cereja azeda, sem açúcar, cerca de 60 a 90 minutos antes de dormir. Certifique-se de que o rótulo diz cereja azeda Montmorency, não cereja doce, pois a composição é completamente diferente. Para melhor absorção, combine o suco com uma pequena quantidade de gordura saudável, algumas metades de nozes ou uma colher de chá de azeite em uma torrada. As antocianinas são compostos lipossolúveis, ou seja, são absorvidas com mais eficiência quando consumidas junto com uma pequena quantidade de gordura. No número 4, temos o iogurte grego, e especificamente o que acontece no seu cérebro que envelhece quando você o come nas horas antes de dormir. A razão pela qual o iogurte grego está nesta lista não é principalmente por causa do cálcio ou da proteína, embora esses elementos sejam enormemente importantes para o corpo envelhecido. A razão está aqui por sua concentração excepcionalmente alta de triptofano, que é um aminoácido que serve como precursor direto da serotonina, e a serotonina, por sua vez, se converte em melatonina. Pense no triptofano como uma matéria-prima sendo entregue a uma fábrica. Seu cérebro pega o triptofano, o processa em serotonina e depois transforma essa serotonina na melatonina que governa seu ciclo de sono. Quando você come iogurte grego antes de dormir, está essencialmente reabastecendo a linha de produção do seu cérebro com tudo o que ele precisa para executar a manutenção noturna em plena capacidade. Mas aqui está onde fica particularmente relevante para quem tem mais de 60 anos. Existe um fenômeno bem documentado na biologia do envelhecimento chamado resistência anabólica, o termo médico para a capacidade reduzida do seu corpo de usar proteínas efetivamente à medida que você envelhece. Após os 70 anos, seus músculos e cérebro se tornam menos eficientes na extração dos blocos de construção de fontes de proteína consumidas durante o dia. No entanto, pesquisas da Universidade de Maastricht, na Holanda, descobriram que proteínas de digestão lenta consumidas à noite, especificamente a proteína caseína do tipo encontrada abundantemente no iogurte grego, são processadas de maneira diferente. Como a caseína digere lentamente ao longo de 6 a 8 horas, ela sustenta a disponibilidade de aminoácidos ao longo da noite enquanto você dorme, dando ao seu metabolismo que envelhece uma janela mais longa para absorver e utilizar o que precisa. Para o cérebro, essa disponibilidade sustentada de aminoácidos significa um fornecimento contínuo das matérias-primas necessárias para reparar conexões sinápticas, as junções entre as células cerebrais onde as memórias são fisicamente armazenadas. Cada memória que você tem existe como um padrão de conexões sinápticas, e essas conexões requerem compostos derivados de proteínas para manter sua estrutura. Um copo de iogurte grego integral contém aproximadamente 17 a 20 gramas de proteína com perfil dominante de caseína, tornando-o um dos alimentos mais amigos do cérebro para antes de dormir. Um estudo fascinante da Florida State University descobriu que adultos mais velhos que consumiram 40 gramas de proteína caseína antes de dormir mostraram maior síntese noturna de proteína muscular e melhores marcadores de recuperação cognitiva, em comparação com aqueles que não comeram nada.
Na prática, coma um copo de iogurte grego integral, não o sem gordura, pois você precisa dessa gordura para a absorção ideal de nutrientes, cerca de 45 minutos antes de dormir. Você pode misturar uma pequena quantidade de mel cru ou adicionar algumas mirtilos para um impulso adicional de antocianinas. Evite adicionar granola ou qualquer coisa rica em açúcar ou carboidratos refinados, pois estes elevam a insulina na hora de dormir e interferem ativamente nos processos de reparo cerebral que estamos tentando apoiar. Agora quero fazer uma pausa aqui. Se esta informação está abrindo seus olhos da forma como abriu os olhos de tantos dos meus pacientes, por favor, reserve um momento agora mesmo para clicar no botão curtir e se inscrever se ainda não o fez. Publico novos vídeos toda semana, especificamente elaborados para pessoas que levam a sério a proteção de sua saúde cerebral e independência à medida que envelhecem. No número 3, temos as nozes, e quero que você ouça atentamente aqui, porque este frequentemente surpreende as pessoas. Não um punhado de nozes mistas, não amêndoas, não castanhas de caju, especificamente nozes. E a razão se resume a um composto encontrado em muito poucos alimentos na Terra e que tem um efeito direto, mensurável e documentado no cérebro humano que envelhece. Tive uma paciente, Margarida, 74 anos, professora aposentada de Curitiba, Paraná. Ela veio até mim frustrada e assustada. Estava esquecendo coisas, perdendo o fio das conversas, esquecendo nomes de pessoas que conhecia há décadas. Seu médico regular havia lhe dito que isso era simplesmente envelhecimento normal e que não havia nada a ser feito. Margarida começou a comer um pequeno punhado de nozes toda noite antes de dormir como parte de um protocolo mais amplo, e dentro de 8 semanas ela me disse, e me lembro de suas palavras exatas, é como se alguém tivesse acendido a luz novamente. Quero ser cuidadoso aqui porque não faço afirmações milagrosas, e cada pessoa é diferente. Mas a experiência de Margarida reflete o que a ciência mostra consistentemente, e a ciência sobre nozes e saúde cerebral está entre as mais robustas da neurociência nutricional. As nozes são a única oleaginosa com uma quantidade significativa de um ácido graxo ômega 3 específico chamado ácido alfa-linolênico, ou ALA, combinado com alta concentração de polifenóis e um antioxidante único chamado ácido elágico. Mas o composto mais significativo nas nozes para a saúde cerebral é seu nível excepcionalmente alto de precursores de DHA, que seu corpo converte em ácido docosahexaenoico, o ácido graxo que compõe aproximadamente 60% da gordura estrutural do seu cérebro. Pense no DHA como o isolamento em torno da fiação elétrica. Sem DHA suficiente, os sinais que trafegam entre as células cerebrais se tornam lentos, distorcidos e ineficientes. Após os 65 anos, a capacidade do seu cérebro de sintetizar e manter os níveis de DHA cai dramaticamente, e a maioria das pessoas está severamente deficiente sem saber. Uma pesquisa publicada no Journal of Nutrition, Health and Aging descobriu que adultos mais velhos que consumiam nozes regularmente demonstravam pontuações de memória significativamente melhores, velocidades de processamento cognitivo mais rápidas e maior flexibilidade mental. Um estudo separado da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, envolvendo mais de 600 adultos com média de idade de 68 anos, descobriu que o maior consumo de nozes estava associado a um risco 52% menor de função cognitiva deficiente em testes padronizados, 52%. Esse número deveria estar em outdoors. A razão pela qual o horário importa especificamente para as nozes está conectado ao sistema linfático noturno do seu cérebro, uma rede de canais que elimina resíduos metabólicos, incluindo as placas amiloides associadas à doença de Alzheimer. Esse processo de limpeza requer membranas saudáveis de células cerebrais para funcionar corretamente, e essas membranas são construídas a partir dos ácidos graxos, que as nozes ajudam a fornecer. Comer nozes antes de dormir garante que seu corpo tenha os materiais de construção necessários, circulando na corrente sanguínea precisamente quando o sistema linfático mais precisa deles. Na prática, coma entre 30 e 40 gramas de nozes cruas ou torradas secas, aproximadamente um pequeno punhado ou 14 metades de noz,
cerca de 60 minutos antes de dormir. Não as coma torradas em óleo ou salgadas, pois o sódio adicionado e as gorduras oxidadas reduzem o benefício. A dica de sinergia aqui é combinar as nozes com o suco de cereja azeda que discutimos no número 5. A combinação de antocianinas do suco de cereja e os polifenóis das nozes cria o que os pesquisadores descrevem como um efeito anti-inflamatório composto no cérebro, mais poderoso do que qualquer um sozinho. Esses dois itens juntos formam o que às vezes chamo de equipe de manutenção noturna do cérebro e custa menos de R$ 10 por noite. No número 2, temos algo que os seres humanos comem há milhares de anos, que médicos antigos em múltiplas culturas prescreviam para clareza mental, e que a neurociência moderna está agora validando de maneiras que esses antigos curandeiros jamais poderiam ter imaginado. Estamos falando do mel cru, e preciso ser muito específico sobre o tipo e a dose, porque o mel que está na despensa da maioria das pessoas é um produto muito diferente do que estou recomendando. O mel cru não processado, especificamente mel manuka ou mel silvestre local cru, contém um composto notável chamado pinocembrina, que é um flavonoide encontrado em muito poucas outras fontes dietéticas. A pinocembrina demonstrou em pesquisas da Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, promover o crescimento de novos neurônios no hipocampo, a região do cérebro mais diretamente responsável pela formação e armazenamento de novas memórias. A capacidade de crescer novas células cerebrais, um processo chamado neurogênese, já foi acreditada que parava no início da idade adulta. Agora sabemos que a neurogênese continua ao longo de toda a vida no hipocampo e que pode ser acelerada e inibida pelo que você come. O mel cru acelera esse processo. O açúcar processado faz o oposto. Após os 75 anos, seu hipocampo encolhe a uma taxa de aproximadamente 1 a 2% ao ano na ausência de medidas protetoras ativas. Esse encolhimento está diretamente correlacionado com o declínio da memória episódica, o tipo de memória que permite recordar conversas, experiências, compromissos e os nomes das pessoas que você ama. Pesquisadores do National Brain Research Center na Índia descobriram que o consumo diário de mel cru estava associado a níveis significativamente aumentados de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Pense no BDNF como fertilizante para seu cérebro. Ele promove o crescimento, manutenção e reparo dos neurônios, e é talvez a proteína mais importante na prevenção do declínio cognitivo relacionado à idade. Adultos acima de 60 anos tipicamente têm níveis de BDNF de 30 a 40% mais baixos do que adultos mais jovens. O mel cru ajuda a restaurá-los. Há também a questão do impacto do mel no cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol elevado à noite é uma das forças mais destrutivas no cérebro que envelhece. Ele literalmente mata neurônios hipocampais com exposição prolongada e suprime os estágios de sono profundo, onde ocorre a consolidação da memória. O mel cru desencadeia uma resposta insulínica modesta e controlada que reduz suavemente os níveis de cortisol na corrente sanguínea antes do sono, essencialmente acalmando a tempestade química que, de outra forma, interromperia o trabalho de reparo noturno do seu cérebro. Pesquisas da Universidade de Malaya mostraram que os sujeitos que consumiram mel cru antes de dormir demonstraram níveis de cortisol significativamente mais baixos à meia-noite e pontuações significativamente mais altas em testes de memória administrados na manhã seguinte. 1 a 2 colheres de chá de mel cru, tomadas cerca de 30 minutos antes de dormir, é a dose ideal. Mais de 2 colheres de chá começa a elevar a insulina de forma muito agressiva e pode realmente neutralizar os benefícios. O mel deve ser cru e não aquecido, porque o processamento e a pasteurização que a maioria dos méis comerciais sofre destroem a pinocembrina e os compostos enzimáticos responsáveis pela neurogênese. Procure mel rotulado como cru e não filtrado, idealmente de um apicultor local ou de uma fonte confiável de alimentos naturais. Misture-o em chá de ervas morno, não em água quente ou chá acima de 40 degrees, pois o calor destrói os compostos ativos. Combine-o com seu iogurte grego para o protocolo cerebral noturno definitivo, pois a proteína caseína retarda a liberação dos açúcares do mel
e prolonga o suave efeito de redução do cortisol ao longo de mais horas da noite. Tive outro paciente que quero contar a vocês. Roberto, 71 anos, engenheiro aposentado de Porto Alegre. Roberto era um homem meticuloso, o tipo de pessoa que sempre se orgulhou de sua mente afiada, sua capacidade de resolver problemas complexos, de lembrar especificações técnicas que não havia revisado em anos. Quando começou a ter dificuldade de recordar os nomes de seus vizinhos e a esquecer no meio das frases o que pretendia dizer, ele descreveu como a experiência mais desconcertante de sua vida. Roberto começou o que chamo de protocolo cerebral noturno, que inclui vários dos alimentos desta lista, com mel cru como pedra angular. Após 10 semanas, ele voltou ao meu consultório genuinamente emocionado. Disse que havia começado a fazer palavras cruzadas novamente, algo que havia parado silenciosamente porque havia se tornado frustrante demais. Disse que sua esposa comentou que ele parecia ele mesmo novamente. É disso que estamos falando. Não apenas pontuações em testes, mas vida real reconquistada. E agora chegamos ao número 1. O alimento mais poderoso para reparar o cérebro que você pode comer antes de dormir. O que eu disse que a maioria das pessoas acima de 70 anos foi aconselhada a evitar, e o que considero ser a intervenção dietética mais importante para a longevidade cognitiva que encontrei em minha carreira. Esse alimento são os peixes gordurosos, especificamente salmão selvagem, sardinhas ou cavala consumidos como uma refeição noturna leve ou lanche substancial aproximadamente 2 horas antes de dormir. Sei o que muitos de vocês estão pensando. Foram aconselhados a controlar o colesterol. Foram aconselhados a que comer antes de dormir leva ao ganho de peso. Receberam uma dúzia de razões para ser cautelosos com peixes, especialmente à noite, e vou pedir que coloquem essas preocupações de lado por um momento, enquanto mostro o que a ciência realmente diz, porque a diferença entre a sabedoria comum que muitos idosos receberam sobre dieta e o que a pesquisa realmente demonstra nunca foi maior do que neste tópico específico. O peixe gorduroso selvagem é a fonte dietética mais concentrada de DHA e EPA pré-formados, os dois ácidos graxos ômega 3, que não são meramente benéficos para a saúde cerebral, mas são estruturalmente essenciais a ela. Estes não são compostos que melhoram a função cerebral da forma como uma vitamina poderia. Estes são literalmente blocos de construção do tecido cerebral. Seu cérebro é aproximadamente 60% gordura em peso seco, e a gordura mais importante nessa composição é o DHA. Cada neurônio do seu cérebro está encapsulado em uma membrana feita em grande parte de DHA. Cada conexão sináptica onde as memórias são armazenadas requer DHA para integridade estrutural. Cada sinal que percorre as células cerebrais, cada pensamento que você tem, cada memória que você recupera depende da saúde das membranas que o DHA mantém. Aqui está o problema crítico específico do envelhecimento. Após os 60 anos, a capacidade do seu fígado de converter ômega 3 de origem vegetal, o tipo encontrado em nozes e linhaça, no DHA que seu cérebro realmente usa, cai aproximadamente 60 a 70%. Isso significa que, para a maioria das pessoas acima de 60 anos, as fontes vegetais de ômega 3 estão fornecendo uma fração do benefício de DHA que teriam fornecido aos 40 anos. A única forma de garantir que seu cérebro receba DHA adequado é através do consumo direto de ômega 3 pré-formados, e a fonte dietética mais rica desses é o peixe gorduroso. Pesquisas do Rush University Medical Center em Chicago, parte do estudo Mind Diet, envolvendo mais de 900 adultos mais velhos, descobriram que aqueles que comeram peixe pelo menos uma vez por semana tinham cérebros equivalentes a 11 anos mais jovens em termos de função cognitiva, em comparação com aqueles que raramente ou nunca comeram peixe. 11 anos mais jovens. Uma década completa de envelhecimento essencialmente revertida por meio de um único hábito alimentar. A razão pela qual o horário noturno é particularmente poderoso para o peixe gorduroso volta ao sistema linfático, o mecanismo de limpeza noturna do cérebro. Durante o sono profundo, o cérebro ativa uma rede de canais que elimina os produtos residuais metabólicos que se acumulam durante o dia,
incluindo as proteínas beta-amiloide associadas ao declínio cognitivo. Esse processo de eliminação é dramaticamente mais eficaz quando as membranas das células cerebrais são ricas em DHA, porque membranas saudáveis e flexíveis permitem que o fluido linfático se mova mais livremente pelo tecido cerebral. Pesquisadores da Universidade de Rochester descobriram que a eliminação linfática é até 60% mais eficiente durante o sono quando os sujeitos tinham níveis adequados de DHA em comparação com aqueles com deficiência de DHA. Há compostos adicionais no peixe gorduroso que o tornam exclusivamente adequado para esse papel. O salmão selvagem é rico em astaxantina, um antioxidante carotenoide que atravessa a barreira hematoencefálica e está entre os compostos neuroprotetores mais potentes conhecidos pela ciência nutricional. É 20 vezes mais poderoso como antioxidante do que a vitamina C e ataca especificamente as mitocôndrias dentro dos neurônios, as minúsculas estruturas geradoras de energia dentro de cada célula cerebral. Após os 65 anos, as mitocôndrias neuronais começam a funcionar mal a uma taxa acelerada, produzindo menos energia e gerando mais radicais livres prejudiciais no processo. Pense assim: as mitocôndrias envelhecidas são como usinas envelhecidas que produzem menos eletricidade e mais poluição simultaneamente. A astaxantina ajuda a restaurar sua função, aumentando a produção de energia e reduzindo os danos oxidativos exatamente nas células responsáveis pela memória e cognição. O peixe gorduroso também é excepcionalmente rico em vitamina D3, vitamina B12 e selênio, três nutrientes nos quais a maioria das pessoas acima de 65 anos apresenta deficiência clínica, todos os três desempenhando papéis diretos na função neurológica e na preservação cognitiva. A deficiência de B12 sozinha é estimada em afetar entre 15% e 40% dos adultos acima de 60 anos, estando diretamente ligada à atrofia cerebral, perda de memória e perturbações de humor. Uma única porção de 120 gramas de salmão selvagem fornece aproximadamente 80% da necessidade diária de B12 em uma forma que está entre as mais biodisponíveis de qualquer fonte dietética. Pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, acompanharam mais de 1.000 adultos com idades entre 60 e 90 anos por 7 anos e descobriram que aqueles com os maiores níveis sanguíneos de ácidos graxos ômega 3 no início do estudo mostraram 73% menos encolhimento do hipocampo ao longo do período de 7 anos em comparação com aqueles com os menores níveis. 73%. O hipocampo é o centro de memória do seu cérebro. A estrutura que Margarida e Roberto e milhares dos meus pacientes sentiram encolher silenciosamente e foram informados de que nada poderia ser feito. Há algo que você pode fazer. Você pode comer o alimento certo na hora certa. Uma nota prática sobre preparo e fontes: salmão selvagem do Alasca, sardinhas do Atlântico embaladas em água ou azeite e cavala são suas melhores opções. Fresco é ideal, mas sardinhas e salmão enlatados de alta qualidade são igualmente eficazes nutricionalmente e muito mais acessíveis e convenientes. Uma porção de 120 a 150 gramas de 2 horas antes de dormir dá ao seu sistema digestivo tempo para processar e começar a liberar ácidos graxos na corrente sanguínea em alinhamento com seu ciclo de sono. Prepare-o de forma simples: assado, cozido no vapor ou consumido diretamente da lata se escolher sardinhas. Evite molhos pesados, empanados ou fritura, pois todos eles introduzem compostos inflamatórios que reduzem o benefício líquido. A combinação de sinergia para o peixe gorduroso é mel cru, tomado 30 minutos após sua refeição de peixe. O efeito do mel na redução do cortisol cria um ambiente neuroquímico mais calmo, no qual os ômega 3 podem realizar seu trabalho de reparo mais eficaz durante a noite. E se você combinar peixe gorduroso, um pequeno punhado de nozes e 1 a 2 colheres de chá de mel cru, como seu protocolo cerebral noturno completo, você está fornecendo ao seu cérebro DHA para reparo estrutural, estimulação de BDNF para crescimento neuronal, suporte linfático para eliminação de resíduos, proteção anti-inflamatória e gerenciamento de cortisol,
tudo em uma única e bela intervenção coordenada que custa menos do que uma xícara de café toda noite.